Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Viviane e hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu comigo. Como vocês sabem, eu estou fazendo estágio e tive a oportunidade de participar da reunião de pais. E aí, o que acontece, né? Nunca fiz isso antes, como é que eu vou lidar com os pais? Então o que eu fiz? Eu entrei na internet e busquei dicas para a reunião de pais. Como lidar com reunião de pais, coisas assim do tipo. E eu descobri 5 dicas que eles dão. Na verdade, eles colocaram no título lá na internet, nem lembro mais o site, que eram 5 erros cometidos pelos professores nas reuniões de pais. E aí, li aqueles lá, tentei fazer alguns eu não fiz, observei como que a professora titular estava fazendo, eu estava ali. Alguns eu não fiz, observei como que a professora titular estava fazendo, eu estava ali só como observadora. Então, fui lá e observei. E aí, o que eu tenho e o que não tenho? Então, vamos começar. A primeira dica é ficar sério demais. Diz que é um erro. Por quê? Esse tipo de comportamento causa uma barreira instantânea entre os responsáveis e o professor, antes mesmo que o assunto principal seja tratado. Então, quando você tem aquele aluno que é terrível na sala de aula, você tem que conversar diretamente com o pai sobre isso. Se você fala muito sério com o pai, você cria uma sensação ruim para esse pai. E aí esse pai já recebe aquela informação de uma maneira diferente. Se você fosse mais amigável, se você fosse mais brincalhão com eles, criando uma relação de amigos mesmo, sabe? E é verdade, pessoal, quando você se encontra mais tranquilo, mais relaxado, mais divertido, se você fala com os pais com um sorriso no rosto e tudo mais, eles são mais receptivos com você e não ficam ali com aquela tensão no ar, eles levam na brincadeira. E se você já tem intimidade, como lá na escola que eu estou, que os pais têm intimidade com a professora, é uma relação meio que de família já, aí é muito mais fácil mesmo. Então é isso, criar esse quebra-gelo na hora de se portar para falar com o pai e tudo mais. Então essa é verdade, não ser sério demais. Eu observei que é verdadeiro esse erro, então não cometam esse erro. Se você é professor e vai fazer a sua primeira reunião, seja amigável, seja friendly, ok? O segundo erro que eles listaram lá foi falar sobre pensamentos, opiniões e conselhos pessoais. Bem, o que acontece, pessoal? Esse daqui está dizendo o seguinte: o propósito de uma reunião é informar. Só o fato de passar a informação sem acrescentar ou deixar de mencionar nada que causará efeito desejado. Por exemplo, né? Você quer que o seu aluno preste mais atenção na aula, porque ele anda meio desnorteado, desinteressado, né? Então você vai lá e você vai virar pro pai e você vai falar pro pai: olha, eu observei nas salas de aula que o seu filho, ele anda meio diferente do que ele era antes, tem alguma coisa acontecendo, que a gente possa trabalhar juntos, que vocês possam fazer em casa, pra gente tentar melhorar ele, porque as notas dele estão caindo, o desempenho dele na sala está caindo, né? E eu tô tentando aplicar de uma outra maneira o meu trabalho, né? Ensinar de uma outra maneira, com outros tipos de formas, para ver se ele entende, mas ele ainda continua desligado, ele não tá prestando atenção. Você informou o que está acontecendo para o pai na sala de aula, mas não deu a sua opinião sobre aquilo, né? Você falou: eu acho que essa criança precisa de correção, precisa de castigo. Não, jamais falam isso. Você tem que falar sobre aquilo que te pertence, que é a sala de aula.
E sem deixar de mencionar alguma coisa que seja bom para o seu desempenho e para o desempenho do aluno na sala de aula. O seu papel como professor é falar sobre o aluno na sala, sobre o aluno na escola, certo? Então, esse também é um erro que eu observei lá na reunião, a professora falando exatamente sobre isso, mesmo sendo aí uma criação, não meu caso, uma relação de amizade e tudo mais, a professora foi e fez isso, né? Falou só aquilo que era necessário, sem deixar e nem pôr, certo? Bem, o terceiro erro que eles listaram aqui é o não ser direto e ficar enrolando. Eles listaram esse erro como um dos principais erros cometidos pelos professores, porque o que acontece? Quando a gente estuda gerenciamento de sala, a aula mais importante é aquela que dita que a gente não deve levar aqueles comportamentos como nossos, né? Ou seja, tomar para si comportamentos inapropriados. Então, o que acontece? Quando o aluno faz birra, bate no amiguinho, ou acontece alguma outra coisa, ele foi na escola e foi no passeio, caiu, se machucou, você vai informar isso pro pai. Você não tem que tomar aquilo dali como para si. O amiguinho, a criança cai, não foi uma ação sua, não foi uma coisa sua, sabe? Se a criança te xingou e tudo mais, também não foi sua. Então não toma aquilo dali. E quando você for falar pros pais, você tem que dizer de uma forma que você explique pro pai que aquele comportamento daquela criança não foi bom, inclusive pro aprendizado dele, né? Então não é bom que ele brigue com os amiguinhos e não saiba compartilhar as coisas, porque na escola você precisa compartilhar alguns brinquedos. Olha, não é bom que o seu filho responda dessa tal maneira, entendeu? Porque isso prejudica a relação dele com os outros amiguinhos. E aí você vai falando, né? E aí você não fica enrolando para falar. Você já fala logo, vai direto ao ponto e explica pro pai tudo o que você precisa explicar. Então, o seu filho foi no passeio, na hora de voltar, ele não cumpriu a regrinha de correr, correu, caiu, se machucou. Acabou. Ou então, o seu filho estava brincando aqui, ele correu, não viu a amiguinha e empurrou a amiguinha. Ninguém teve culpa, mas a amiguinha machucou ele, ou ele se machucou nesse acontecimento. Então você vai falar diretamente pro pai sem ficar enrolando, porque quando você enrola, você cria uma expectativa no pai e às vezes um problema que era tão pequeno se tornou uma bola de neve na cabeça do pai. E o pai tá ali esperando e não precisava daquela oxitocina toda, sabe? Então é isso, esse é o terceiro erro. E observando, eu vi que sim, os professores lá utilizam muito disso, né? Nada de ficar enrolando. Aconteceu isso, curto e grosso, não curto e grosso assim, né? Lógico, a gente tem que lembrar do primeiro erro lá, mas assim, não fica enrolando. Então, aqui aconteceu um negócio, não sei o que. Não. Olha, isso e ponto, tá? E aí eles listam aqui ainda uma dica. Depois de explicar o fato que trouxe o comportamento inapropriado, conte aos pais como a escola ou você, professor, está lidando com o problema. Deixe claras as regras da escola e de que forma o aluno as violou, se isso aconteceu. Deixe claro que vocês estão fazendo sua parte para resolver o problema e que é importante a parte dos pais para o mesmo, certo? Então, tá aí explicado. Eu não sei se esse 3 ficou bem explicado, na verdade, porque eu me enrolei pra caramba. Exatamente isso que não é pra vocês fazerem, beleza? Beleza. Vamos pro quarto erro que listaram aqui. Quarto erro, ser inseguro e não cumprir as regras protocoladas. Dentro da escola, existem algumas regras que precisam ser cumpridas pelos professores e pelos alunos e até mesmo pelos pais. Então você precisa conhecer essas regras, você precisa ter segurança sobre essas regras e seguir o protocolo que foi gerado para a escola.
Então, quando esses protocolos podem vir em meio de script, um segmento para você seguir durante a reunião, ou seja, você começa conversando com esses pontos, passa para esses e deixa esse para o final. Ou então começa por esse, passa para esses e deixa esse para o final. Aí depende da organização entre vocês, seus coordenadores, entre aquilo que a escola foi combinada com os professores e as regras da escola para a criança, para os pais e tudo mais. E sim, isso também acontece, eu percebi lá na minha experiência no estágio, que existe um protocolo a ser seguido pela escola que eu estou, né? Então eles começam entregando material do aluno para os pais, né? Entrega o material, os pais vão entregam o material que foi desenvolvido durante o bimestre. E aí depois a professora começa a conversar com os pais sobre o comportamento da criança, né? Se a criança se comportou bem, se ela não se comportou bem, aqueles probleminhas lá de comportamentos inapropriados. Aí ela repete as regras da escola que os pais precisam conversar com os alunos para que fique bem fixado. E aí ela passa para as notas dos alunos e depois ela passa para os elogios. Nesse caso, no meu caso, vai vir um próximo item que vai falar de elogios, mas no meu caso, a reunião de pais é particular. Cada pai direto com o professor, não tem outros pais ali na sala. Então, como se fosse uma reunião particular, eu, você e eu. Aí é por isso que a professora parte para o elogio, tá? Mas o quinto erro listado aqui por eles são: evite elogiar os filhos na frente dos pais. Muitos professores elogiam as crianças que se comportam bem e tiram boas notas para uma turma inteira de pais que estão presentes na reunião. Isso causa desconforto, até mesmo humilhação. Apenas informe as informações mais relevantes e, se possível, chame os pais em particular para elogiar ou informar problemas mais sérios. E como lá todos os pais chegavam nas suas horas marcadas para conversar com a professora, não teve esse problema. Mas eu acredito que isso seja muito verdadeiro, na verdade, né? Eu não tive a chance de observar isso nessa parte do estágio, mas eu imagino que se o meu filho é um aluno que não se comporta na escola, muitas vezes esses pais também nem vão. Mas se é um aluno que não se comporta na escola, as notas deles estão ruins, a nota dele está ruim e tudo mais, se tem um aluno, eu estou no meio de vários pais, tem uns alunos X, Y e Z, a professora elogia que são exemplos, só tira 10, não sei o que, e o meu aluno não é esse, então, e o meu filho não é esse, eu não vou me sentir confortável, porque, poxa, né, o meu filho não tá indo bem, né, e isso não é legal. Aí pior, você gera uma sensação no pai que vai culpar a criança, somente a criança por aquele erro. Às vezes a culpa não é só da criança, eu já tenho conversado aqui várias vezes com vocês que a criança não é culpada de tudo. Tem muito a ver com a estruturação da família, tem muito a ver com a relação da criança com o professor. Então tudo isso tem consequências para a nota da criança, tem consequências para a aprendizagem da criança. Então evitar falar isso e elogiar em particular e falar coisas sérias em particular, certo? Eu sei que talvez no público não dê tempo para fazer isso, e se eu tiver outra experiência com reuniões de pais, eu venho e trago para vocês, para que a gente possa debater e conversar mais. Mas eu acho que por hoje é só. Eu acho que essas dicas realmente são válidas. Eu gostei bastante delas. E se você gostou também, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com um amigo e comenta aqui nos comentários quais dessas dicas vocês acham que são válidas, quais dessas dicas vocês falam nada a ver e quais dessas dicas você como professor já fez. Certo? Um grande beijo. Tchau!